Laura Ferraz sempre acreditou que algumas vidas mudavam aos poucos, como o mar apagando pegadas na areia, sem pressa, sem barulho, sem aviso. Mas naquela manhã clara no litoral do Ceará, ela descobriu que certas mudanças não chegam em silêncio. Elas atravessam a rua sem olhar, surgem no reflexo do sol e batem contra o capô de um carro antes que a gente tenha tempo de entender que o destino acabou de virar a chave. Ela não tinha saído de casa para encontrar o amor. Na verdade, Laura nem sabia mais se ainda acreditava nesse tipo de coisa. Depois de tantos plantões, tantas noites sem dormir e tantos dias segurando a dor dos outros com as próprias mãos, tudo o que ela queria era respirar sem culpa. Queria ouvir o barulho do mar sem lembrar de aparelhos apitando. Queria tomar café devagar, rir com as amigas, sentir o vento batendo no rosto e repetir para si mesma que, por algumas horas, ela não era médica, não era responsável por salvar ninguém, não precisava ser forte o tempo inteiro. Naquela manhã, ela dirigia o próprio carro pela avenida próxima à praia. Ao lado dela estava Marina, a amiga mais falante das três, sempre pronta para transformar qualquer pequeno problema em piada. No banco de trás estava Bianca, mais calma, mais observadora, segurando uma garrafa de água e tentando convencer as outras duas de que deveriam chegar cedo para pegar uma mesa perto do mar. As janelas estavam abertas, uma música leve tocava no rádio, e o vento entrava pelo carro como se trouxesse uma promessa simples de descanso. Laura sorria como quem tenta se convencer de que merece uma pausa. Estava feliz, mas era uma felicidade frágil, daquelas que parecem emprestadas. Por dentro, ainda existia o peso de uma rotina que quase nunca permitia silêncio. Mesmo assim, naquela manhã, ela decidiu acreditar que o dia seria diferente. Decidiu que não pensaria em hospital, em contas, em cansaço, em pacientes, em responsabilidade. Por algumas horas, ela queria ser apenas uma mulher dirigindo em direção ao mar, com duas amigas ao lado e uma vontade enorme de esquecer o mundo. Então tudo aconteceu rápido demais. O sol bateu forte no para-brisa. Laura levantou uma das mãos por instinto, tentando proteger os olhos. Marina comentou alguma coisa sobre o brilho estar insuportável. Bianca pediu para ela diminuir um pouco a velocidade. Foi uma mistura de segundos pequenos, distrações comuns, coisas que acontecem em qualquer manhã normal. Mas aquela manhã não era comum. No instante seguinte, uma figura apareceu à frente do carro, atravessando a rua como se também estivesse perdida dentro dos próprios pensamentos. Laura pisou no freio com toda a força. O som dos pneus contra o asfalto cortou o ar. Marina gritou. Bianca levou as mãos ao rosto. Depois veio o impacto. Não foi uma cena exagerada. Não teve vidro se quebrando, não teve explosão de filme, não teve nada que parecesse distante da realidade. Foi pior justamente porque foi real. Um golpe seco. Um corpo caindo, um silêncio assustado tomando conta de tudo. Laura sentiu o coração parar. Por um instante, o mundo ficou sem som. Ela viu o volante diante de si, a própria mão tremendo, a porta entreaberta, as amigas paralisadas pelo choque. Sentiu uma culpa gelada subindo pelo peito antes mesmo de entender a gravidade da situação. Então, antes que o medo a derrubasse, algo dentro dela assumiu o controle. A médica que ela tinha tentado deixar para trás naquela viagem voltou com força, firme, urgente, impossível de ignorar. Laura saiu do carro quase tropeçando. Marina saiu logo atrás, pálida, perguntando se ela estava bem. Bianca pegou o celular com as mãos trêmulas e começou a chamar socorro. Laura não respondeu a nenhuma delas. Correu até o homem caído no asfalto e se ajoelhou ao lado dele, tentando controlar a própria respiração. Ele estava consciente, mas atordoado. Usava um traje elegante demais para aquela rua próxima à praia, como se tivesse saído de uma reunião importante e entrado por engano em um lugar onde as pessoas usavam roupas leves, sandálias e pressa nenhuma. O celular ainda estava preso em sua mão, como se até no chão ele se recusasse a perder o controle. Senhor, não tente se levantar, olhe para mim, respire comigo. Ele abriu os olhos devagar. Havia raiva ali, confusão também, mas por trás de tudo existia um susto humano, quase infantil, que ele tentou esconder assim que percebeu que ela o observava. Você dirige sempre como se estivesse fugindo de alguma coisa? Ele perguntou com a voz baixa e dura. Laura engoliu em seco. A culpa queria falar mais alto, mas ela não podia se quebrar naquele momento. Se ela desabasse, não ajudaria ninguém.
Então respirou fundo, procurou firmeza onde só havia tremor e respondeu com a calma possível. Só quando o universo coloca um homem arrogante no meio da rua sem aviso. Ele fez uma expressão de dor, mas ainda encontrou forças para parecer ofendido. Arrogante. Desculpe, ainda não sei seu nome. Por enquanto, é apenas o paciente teimoso que não vai se mexer até a ambulância chegar. Ele tentou se apoiar no braço, mas Laura segurou seu ombro com cuidado, sem força excessiva, apenas com autoridade. Então, o senhor pode reclamar, pode me odiar, pode até me processar depois, mas agora vai ficar parado. Ele a encarou como se não estivesse acostumado a receber ordens. E talvez não estivesse mesmo. Havia nele uma postura de quem mandava em salas inteiras apenas com o silêncio. Um homem habituado a ser obedecido, respeitado, temido. Mas ali, no chão quente de uma rua litorânea com areia grudando no tecido caro e dor no olhar, ele era apenas alguém ferido. E Laura não tratava cargos, tratava pessoas. Bianca se aproximou alguns passos, ainda com o telefone na mão. A ambulância está vindo, Laura. Eles pediram para não mexer nele. Ótimo, respondeu Laura sem tirar os olhos do homem. Senhor, preciso que me diga se sente tontura, falta de ar ou dor forte em algum lugar. Eu estou bem. Laura quase riu. Essa é a mentira mais mal contada que ouvi hoje. Ele apertou os lábios incomodado. Mesmo ferido, parecia querer vencer a conversa. Você sempre fala assim com desconhecidos que atropela? Só com os que tentam bancar os invencíveis, enquanto estão no chão. Por um segundo, algo mudou no rosto dele. Não foi um sorriso, não exatamente. Foi apenas uma pequena falha na armadura. Um instante rápido em que a irritação deu lugar a uma surpresa silenciosa. Como se Laura tivesse tocado em uma parte dele que quase ninguém alcançava. Não com as mãos, mas com a coragem de não se intimidar. Marina se aproximou de Laura e falou baixo, tentando controlar o pânico. Amiga, pelo amor de Deus, esse homem tem cara de quem compra prédios quando está irritado. Laura respirou fundo, ainda concentrada no paciente. Então hoje ele vai precisar comprar paciência, porque eu não vou sair daqui. O homem ouviu. Mesmo com dor, pareceu registrar a frase. Pela primeira vez desde o acidente, ele não respondeu de imediato. A sirene começou a se aproximar ao longe. Laura sentiu um alívio tão forte que quase perdeu a firmeza, mas não soltou a atenção dele, nem quando os paramédicos chegaram, nem quando fizeram as primeiras perguntas, nem quando tentaram afastá-la para colocar o homem na maca. Senhorita, a equipe assume daqui. Eu vou junto, ela disse. Não é necessário. É necessário para mim. Eu causei o acidente, sou médica e vou acompanhar até ter certeza de que ele está estável. O paramédico hesitou. O homem virou o rosto para ela, irritado, cansado e curioso ao mesmo tempo. Não precisa disso. Laura sustentou o olhar dele. A voz saiu mais baixa, mas ainda firme. Eu não estou pedindo permissão. Foi nesse momento que ela ouviu o nome dele pela primeira vez, quando um dos socorristas pegou seus documentos e falou em voz alta. Caio Valverde. O nome combinava com ele. Forte, elegante, distante. Nome de homem que aparecia em matérias de negócios, não caído em uma rua de praia depois de ser atingido pelo carro de uma médica que só queria descansar. Laura olhou rapidamente para Marina e Bianca. As duas estavam assustadas, mas entenderam antes mesmo que ela explicasse. Vai com ele, disse Bianca. A gente cuida do carro. Marina completou tentando sorrir apesar do medo. E por favor, tenta não ser presa antes do almoço. Laura quase sorriu, mas a culpa apertava demais. Entrou na ambulância ao lado de Caio, ainda com as mãos trêmulas, ainda com o coração pesado, mas com uma certeza estranha nascendo dentro dela. Ela não sabia quem era Caio Valverde. Não sabia que ele era dono de uma rede de hotéis de luxo, que tinha uma família poderosa, uma noiva perfeita e uma vida organizada para nunca deixar espaço para o inesperado. Também não sabia que aquele acidente, tão absurdo e assustador, abriria uma rachadura no coração de um homem que havia passado anos fingindo não sentir nada. Naquele momento, ela só sabia que ele respirava melhor quando olhava para ela. E Caio, embora jamais admitisse em voz alta, percebeu algo que o irritou profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava cuidando dele sem querer impressioná-lo, sem pedir nada, sem medo do seu sobrenome. E isso, para um homem acostumado a controlar tudo, foi mais arriscado do que o acidente. Dentro da ambulância, Laura tentou manter os olhos atentos em tudo ao mesmo tempo. Observava o movimento dos paramédicos, a respiração de Caio, o rosto dele,
A forma como ele apertava os dedos contra a maca sempre que o veículo passava por algum buraco. Por fora, ela parecia firme. Por dentro, estava em pedaços. A culpa batia em seu peito como uma pergunta sem resposta. E se tivesse sido pior? E se aquele segundo de distração tivesse mudado a vida dele para sempre? E se ela nunca conseguisse se perdoar? Caio percebeu o jeito como ela o olhava. Não era pena, não era admiração, nem medo. Era responsabilidade. Aquilo o incomodava. Ele não gostava de ser observado como alguém frágil. Passara a vida inteira sendo visto como um homem forte, imponente, frio quando precisava ser, seguro até quando tudo ao redor desmoronava. Mas ali, preso a uma maca, ouvindo a sirene cortar as ruas do litoral, ele não tinha controle sobre quase nada. E para piorar, a única pessoa que parecia realmente calma era justamente a mulher que o havia atropelado. "Você vai continuar me encarando assim até o hospital?" Ele perguntou com a voz baixa. Laura não desviou os olhos. "Vou continuar observando seus sinais, até ter certeza de que você não vai piorar no caminho." Caio soltou um suspiro irritado. "Você fala como se eu fosse um prontuário." "Não, eu falo como se você fosse um paciente teimoso que está tentando fingir que não sente dor." Ele virou o rosto para o lado, olhando para o teto da ambulância. Laura percebeu a mandíbula dele travada. Aquele gesto dizia mais do que qualquer reclamação. Ele estava com dor, mas preferia discutir a admitir. Ela já tinha visto aquilo muitas vezes. Gente que confundia resistência com coragem. Pessoas que achavam que pedir ajuda era o mesmo que perder valor. Caio Valverde parecia ser exatamente esse tipo de pessoa. Quando chegaram ao hospital, tudo aconteceu rápido. As portas se abriram, vozes se cruzaram, rodas da maca correram pelo corredor e Laura caminhou ao lado dele, respondendo perguntas, contando o que tinha acontecido, explicando o impacto, o tempo de consciência, as primeiras reações. Uma enfermeira tentou impedi-la de seguir além da recepção, mas Laura apresentou sua identificação profissional e falou com tanta segurança que ninguém insistiu por muito tempo. Caio, mesmo deitado, tentou retomar o comando da situação. "Quero falar com o diretor do hospital." "Primeiro você vai fazer exames", disse Laura. Ele a olhou incrédulo. "Você trabalha aqui?" "Não." "Então por que está dando ordens?" "Porque alguém precisa impedir você de transformar um atendimento médico em uma reunião de negócios." Um dos enfermeiros abaixou o rosto para esconder um sorriso. Caio percebeu e ficou ainda mais incomodado. Ele não estava acostumado a ser contrariado, muito menos na frente de desconhecidos. Ainda assim, havia algo na postura de Laura que o impedia de tratá-la como tratava todos os outros. Ela não parecia querer enfrentá-lo por orgulho. Parecia apenas não ter medo dele. Depois dos primeiros exames, veio a confirmação. Não havia risco grave, mas Caio precisaria ficar em observação. Havia uma lesão na perna, dores fortes pelo impacto e necessidade de repouso. Nada que ameaçasse sua vida, mas o suficiente para tirar dele aquilo que ele mais valorizava, independência. 20 dias de cuidado e acompanhamento, disse o médico. Caio ergueu a cabeça no travesseiro. Isso é impossível. Eu preciso te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, teria se afastado de Caio ou teria dado uma chance para esse sentimento nascer? Se essa história está tocando seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você faria. Sua resposta pode mostrar que alguém aí também já viveu um amor difícil de explicar. O médico manteve a calma. Impossível não é. Apenas inconveniente para o senhor. Laura ficou em silêncio no canto da sala. Sentiu um alívio imenso ao saber que ele não corria perigo, mas esse alívio logo foi engolido pela culpa. Ela olhou para o curativo, para o rosto cansado dele, para a mão que ainda segurava o celular como se fosse uma âncora. Aquele homem não queria ajuda, mas precisava dela. Eu vou acompanhar sua recuperação, ela disse, antes que conseguisse pensar melhor. Caio virou o rosto devagar. Não. Laura piscou. Não? Não preciso que você fique por perto tentando aliviar sua consciência. As palavras doeram. Doeram porque tinham uma parte de verdade. Ela se sentia culpada, sim, mas não era só isso. Havia responsabilidade, havia humanidade, havia uma inquietação estranha que ela não sabia explicar. Laura respirou fundo. Você pode pensar o que quiser de mim. Pode achar que estou aqui por culpa, por medo ou por obrigação. Mas eu causei esse acidente, Caio.
E enquanto você estiver se comportando como alguém que prefere piorar a aceitar ajuda, eu vou ficar por perto. Ele estreitou os olhos. Você sempre é tão insistente. Só quando a pessoa precisa. Caio não respondeu. Apenas a encarou por alguns segundos. Havia irritação em seu olhar, mas também havia uma dúvida, como se ele não soubesse o que fazer com alguém que não queria dinheiro, não queria status, não queria agradá-lo. Laura não falava com ele como se ele fosse importante. Falava como se ele fosse humano, e aquilo de algum modo o desarmava. Mais tarde, Marina e Bianca chegaram ao hospital. As duas entraram no quarto com cuidado, trazendo a bolsa de Laura e notícias do carro. Marina olhou para Caio com desconfiança. Depois se aproximou da amiga. Você está bem mesmo? Laura assentiu. Estou, só cansada. Bianca falou baixo. O carro ficou com a oficina. Nada impossível de resolver. Caio ouviu aquilo e virou o rosto para Laura. O carro era seu? Era. Então você destruiu o próprio carro e quase me destruiu junto. Laura fechou os olhos por um segundo, respirando para não perder a paciência. Tecnicamente você ainda está inteiro. Difícil, mas inteiro. Marina soltou uma risada curta e tentou disfarçar. Caio a olhou ofendido. Bianca apertou o braço de Laura, como quem dizia para ela ir embora descansar. Mas Laura não conseguiu. Algo a prendia ali. Não era romance ainda. Não era encanto. Era uma sensação profunda de que aquela história não tinha terminado no asfalto. Quando suas amigas foram embora, o quarto ficou silencioso. Caio tentou mexer no celular, mas sua expressão denunciava dor. Laura se aproximou e ajustou a inclinação da cama com cuidado. Você precisa descansar. Eu preciso trabalhar. Você precisa parar de agir como se o mundo fosse acabar se você dormir por 1 hora. Caio olhou para ela. Pela primeira vez não havia resposta pronta. E se acabar? Ele perguntou quase sem perceber. Laura suavizou a voz. Então alguém segura um pedaço até você acordar. A frase ficou no quarto como uma luz pequena. Caio desviou o olhar, incomodado com o efeito que aquelas palavras causaram dentro dele. Laura também ficou quieta, surpresa com a própria ternura. Naquele instante, entre a culpa dela e a resistência dele, nasceu algo discreto, frágil e inesperado. Caio fechou os olhos por alguns segundos. Laura? Sim? Não pense que isso significa que eu gosto de ser cuidado. Ela sorriu de leve. Tudo bem. Eu também não pensei que gostaria de cuidar de você. Ele abriu os olhos e quase sorriu. Quase. E aquele quase foi o primeiro sinal de que, mesmo sem saber, os dois já começavam a atravessar uma ponte que nenhum deles planejou construir. Nos dias seguintes, Laura descobriu que cuidar de Caio Valverde seria muito mais difícil do que acompanhar qualquer paciente comum. Ele não reclamava da dor como as pessoas normalmente faziam. Ele a escondia. Apertava os dedos contra o lençol. Travava o rosto e dizia que estava bem, mesmo quando estava claro que não estava. Para Laura, aquilo era quase irritante. Para Caio, era natural. Ele havia passado a vida inteira aprendendo que fraqueza era algo que se escondia antes que alguém pudesse usar contra ele. O hospital virou uma espécie de território estranho entre os dois. Durante o dia, Caio recebia ligações, mensagens e visitas rápidas de pessoas que falavam baixo, usavam roupas caras e pareciam medir cada palavra. Advogados, assistentes, familiares, conhecidos de negócios. Todos entravam no quarto como se estivessem pisando em uma sala de reunião. Perguntavam sobre prazos, documentos, compromissos adiados. Poucos perguntavam como ele realmente estava. Laura percebia tudo em silêncio. Às vezes, ela chegava depois do plantão cansada, com o cabelo preso de qualquer jeito e uma sacola com café ou alguma comida simples, porque dizia que ninguém merecia sobreviver apenas de sopa sem gosto. Caio fingia não gostar da presença dela, mas seus olhos sempre a procuravam assim que a porta se abria. Ele disfarçava olhando para o celular, ajeitando o travesseiro ou fazendo algum comentário seco. Você não tem casa? Ele perguntou certa noite, quando Laura entrou no quarto com 2 cafés. Tenho, mas o café de lá não vem com um paciente arrogante incluso. Caio ergueu uma sobrancelha. Isso foi uma ofensa? Foi uma descrição médica. Ele tentou segurar a seriedade, mas uma sombra de sorriso apareceu por um segundo. Laura viu, e por algum motivo, aquilo mexeu com ela mais do que deveria. Não era um sorriso bonito no sentido comum. Era raro. Era como encontrar uma janela aberta em uma casa que parecia trancada havia anos. Naquela noite, a chuva começou a cair do lado de fora.
O barulho suave contra os vidros deixou o quarto menos frio. Caio estava mais quieto do que de costume. Laura percebeu que ele olhava para a janela sem realmente enxergá-la. Está com dor? Ela perguntou. Não. Laura cruzou os braços. Caio. Um pouco. Viu? Não doeu admitir. Ele olhou para ela cansado. Você faz parecer simples. Não é simples, só é necessário. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi diferente. Um silêncio cheio de coisas que nenhum dos dois sabia nomear. Laura sentou-se na cadeira ao lado da cama e tomou um gole de café. Caio observou o gesto simples, a maneira como ela parecia presente, sem tentar ocupar espaço demais. Aquilo era novo para ele. As pessoas normalmente queriam algo. Sua atenção, sua aprovação, seu dinheiro, sua influência. Laura queria apenas que ele respirasse melhor, tomasse remédio no horário e parasse de fingir que era feito de pedra. Depois de alguns minutos, ele falou sem olhar diretamente para ela. Você sempre cuida dos outros assim? Laura demorou a responder. Acho que sim. E quem cuida de você? A pergunta a pegou desprevenida. Ela baixou os olhos para o copo, como se a resposta estivesse ali dentro. Eu me viro. Caio reconheceu aquela frase. Ele mesmo poderia tê-la dito, e talvez por isso tenha sentido algo apertar dentro dele. Isso não é uma resposta. Laura sorriu de leve, sem alegria. É a resposta de muita gente cansada. Caio ficou em silêncio. Pela primeira vez, não tentou vencer a conversa. Apenas ficou ali, olhando para ela, como se estivesse enxergando uma parte que ela não mostrava com facilidade. Laura sentiu vontade de desviar o olhar, mas não desviou. Havia uma tensão suave entre eles, não feita de pressa, mas de reconhecimento. Era como se duas pessoas acostumadas a carregar o mundo sozinhas tivessem se encontrado no lugar mais improvável possível. Nos dias seguintes, aquilo se repetiu. Pequenas conversas, pequenas provocações, pequenos cuidados. Laura ajustava o travesseiro, lembrava os horários dos remédios, brigava quando ele tentava trabalhar demais. Caio reclamava, resistia, mas obedecia mais do que queria admitir. E quando ela se atrasava, ele ficava olhando para a porta, irritado consigo mesmo por esperar. Uma tarde, Marina e Bianca visitaram Laura no hospital e perceberam antes dela. Você gosta dele? Marina perguntou assim que ficaram sozinhas no corredor. Laura arregalou os olhos. Claro que não. Eu atropelei o homem. Bianca sorriu com calma. Uma coisa não impede a outra. Laura negou com a cabeça, mas seu coração não acompanhou a negativa. Ela não sabia se gostava de Caio. Talvez ainda fosse cedo para chamar aquilo de sentimento, mas algo nele já a alcançava. Talvez fosse a forma como ele escondia a dor. Talvez fosse o quase sorriso. Talvez fosse o silêncio que ele permitia quando ela estava por perto. Naquela noite, antes de ir embora, Laura entrou no quarto para se despedir. Caio parecia acordado, mas manteve os olhos fechados. Vai fingir que está dormindo para não agradecer? Ela perguntou. Ele abriu os olhos devagar. Obrigado. Laura parou surpresa. Nossa, vou avisar a enfermagem. Isso pode ser efeito do remédio. Caio soltou uma risada baixa, breve, mas verdadeira. O som ficou no ar como algo precioso. Laura sorriu sem perceber. Quando ela se aproximou para ajeitar a manta sobre ele, Caio segurou de leve o tecido, impedindo que ela se afastasse imediatamente. Não foi um toque forte, foi quase nada, mas bastou para os dois ficarem em silêncio. Fica mais um pouco? Ele perguntou com uma voz que não parecia ordem. Laura sentiu o coração bater diferente. Olhou para ele. Viu o homem difícil, orgulhoso, acostumado a mandar em tudo, pedindo presença como quem não sabia pedir carinho. Fico, ela respondeu. E ficou. Naquela noite, nenhum dos dois falou de amor. Nenhum dos dois precisava. O sentimento ainda era uma semente pequena, escondida debaixo do medo, da culpa e do orgulho. Mas já estava ali, crescendo em silêncio, esperando o momento certo para mudar tudo. Na manhã seguinte, Laura chegou ao hospital mais cedo do que pretendia. Disse a si mesma que era apenas responsabilidade. Disse que queria conversar com o médico, conferir os exames, saber se Caio tinha dormido bem e se a dor estava controlada. Mas quando entrou no corredor e sentiu o coração acelerar, antes mesmo de alcançar a porta do quarto, ela entendeu que a verdade estava ficando mais difícil de esconder. Caio também percebeu antes de admitir. A noite tinha sido longa. Ele acordara várias vezes, não por causa da dor, mas por causa do silêncio. O quarto parecia maior quando Laura não estava ali.
As mensagens no celular não preenchiam nada. As reuniões remarcadas, os relatórios, as ligações perdidas e os avisos de sua assistente pareciam pertencer a outro homem. Um homem que sabia exatamente o que fazer. Um homem que não ficava esperando a porta abrir. Quando Laura apareceu, segurando um café e uma pequena embalagem com pão de queijo, Caio virou o rosto rápido demais. Tentou fingir indiferença, mas já era tarde. "Bom dia", ela disse. "Você chegou cedo." Laura colocou o café sobre a mesinha. "E você percebeu rápido." Caio travou por um segundo. "Eu estava acordado." "Claro, a porta deve ter feito muito barulho." Ele a encarou tentando parecer sério, mas o canto da boca quase cedeu. Laura viu aquele quase sorriso e sentiu uma alegria pequena, discreta, como se tivesse vencido uma batalha que ninguém declarou. Trouxe café. O do hospital continua sendo uma ofensa à humanidade. Caio olhou para o copo. "Você pretende me viciar em café decente para depois desaparecer?" A pergunta saiu em tom de brincadeira, mas havia algo escondido ali. Laura percebeu, e o peito dela apertou. "Eu não desapareço sem avisar." Caio baixou os olhos. Aquela frase simples o tocou. Ele não soube responder. Durante anos as pessoas tinham entrado e saído da vida dele por interesse, conveniência ou contrato. Quase ninguém ficava de verdade. Quase ninguém avisava antes de partir. Laura se aproximou para conferir os remédios na bandeja e franziu a testa. "Você recusou o analgésico da madrugada?" "Não estava precisando." "Caio." Ele suspirou, vencido pelo próprio nome na voz dela. "Estava me deixando sonolento." E sentir dor parecia uma opção melhor. Eu precisava pensar. Laura o olhou com mais atenção. Pensar ou fugir? Caio ficou quieto. Ela não perguntou com acusação. Perguntou como quem já conhecia a resposta. Aquilo era o que mais o desarmava. Laura não o atacava. Ela simplesmente enxergava. E ser enxergado por ela era mais forte do que qualquer discussão. Antes que ele respondesse, a porta se abriu. Uma mulher entrou com passos seguros, perfume caro e um sorriso controlado. Usava roupas elegantes e carregava uma bolsa pequena nas mãos. Não parecia preocupada. Parecia preparada. "Caio, meu amor", disse ela com uma doçura ensaiada. Laura sentiu o corpo inteiro ficar imóvel. Caio fechou os olhos por um instante, como se aquela visita fosse justamente o que ele não queria enfrentar. "Vitória", ele falou. A mulher se aproximou da cama e beijou o rosto dele com delicadeza calculada. Depois olhou para Laura, medindo-a dos pés à cabeça sem perder o sorriso. "E você deve ser a médica." Laura manteve a postura. "Laura Ferraz. Vitória Mendonça, noiva do Caio." A palavra caiu no quarto como um copo se quebrando no chão. Noiva. Laura ouviu, entendeu e sentiu algo dentro dela recuar. Não porque Caio lhe devesse alguma explicação. Não havia promessa entre eles. Não havia beijo. Não havia declaração. Não havia nada que ela pudesse apontar e dizer que era seu. Mas ainda assim doeu. Doeu porque o coração às vezes começa a acreditar antes que a razão autorize. Caio percebeu a mudança no olhar dela. "Laura." Ela se afastou um passo, recompondo-se com rapidez. "Eu só vim conferir como estava. Está tudo certo por enquanto. Vou falar com a enfermagem." Vitória sorriu. "Obrigada por cuidar dele. Foi muito gentil da sua parte." Gentil. A palavra pareceu pequena demais para tudo que Laura tinha vivido naqueles dias no hospital, nas noites de conversa, nos silêncios, nas risadas contidas. Mas ela apenas assentiu. "Foi minha responsabilidade." Caio se mexeu incomodado. "Laura, espera." Ela olhou para ele, e por um segundo os dois ficaram presos em algo que Vitória percebeu imediatamente. Não era uma cena escandalosa. Não havia nada errado aos olhos de quem passasse pela porta. Mas havia uma corrente invisível entre eles, feita de cuidado, medo e sentimento não dito. "Eu volto depois", Laura disse com a voz firme. Quando saiu, caminhou pelo corredor como quem tenta não desabar. Marina estava chegando com Bianca naquele momento e percebeu o rosto da amiga. "O que aconteceu?" Bianca perguntou. Laura respirou fundo. "Ele tem noiva." Marina arregalou os olhos. "Noiva? Como assim, noiva?" "Noiva. Com perfume caro, sorriso perfeito e olhar de quem já marcou o território." Bianca segurou a mão de Laura. "E você?" Laura tentou sorrir, mas a voz falhou. "Eu não sou nada, Bianca. Sou a mulher que atropelou o homem errado e começou a sentir coisas que não devia." Enquanto isso, no quarto, Vitória falava sobre a família, sobre compromissos adiados,
sobre uma pequena reunião que fariam quando ele recebesse alta. Caio escutava, mas não ouvia. Seus olhos estavam na porta. Pela primeira vez, a presença de sua noiva lhe pareceu distante, correta demais, fria demais. Vitória fazia parte da vida que ele conhecia. Laura fazia parte de algo que ele ainda não entendia, mas que já sentia falta. Vitória percebeu o silêncio. Você está diferente, Caio. Ele olhou para ela. Talvez eu esteja só cansado. Ela sorriu, mas seus olhos endureceram. Ou talvez esteja confundindo gratidão com alguma coisa que não existe. Caio não respondeu, mas a frase ficou no ar amarga, porque atingia exatamente o ponto que ele mesmo temia. E se fosse apenas gratidão? E se fosse o acidente? E se Laura fosse só a primeira pessoa que o viu frágil e não fugiu? Mais tarde, quando Vitória foi embora, Laura voltou apenas para deixar alguns papéis com a enfermagem. Não pretendia entrar, mas Caio a chamou da porta. Laura. Ela parou. Você não precisava ter saído daquele jeito. Ela virou devagar. E eu deveria ter ficado fazendo companhia para sua noiva? Caio respirou fundo. A minha vida é complicada. Laura assentiu, segurando a própria dor com dignidade. A minha também. A diferença é que eu não finjo que isso me dá o direito de machucar os outros. As palavras tocaram fundo. Caio ficou em silêncio. Eu não queria te machucar, ele disse. Laura suavizou o olhar, mas não se aproximou. Então tome cuidado com o que você permite nascer enquanto ainda está preso ao que não teve coragem de encerrar. Depois disso, ela foi embora. Caio ficou sozinho, olhando para a porta fechada. O peito doía de um jeito novo. Não era a lesão, não era o acidente. Era a certeza de que Laura tinha razão. Pela primeira vez, ele entendeu que sentimentos também exigem coragem. E que, se continuasse se escondendo atrás da vida perfeita que sua família havia escolhido, poderia perder a única pessoa que, sem tentar, tinha feito seu coração voltar a respirar. Depois daquela conversa no corredor, Laura decidiu se afastar por algumas horas. Não porque quisesse abandonar Caio, mas porque precisava lembrar quem era antes de começar a se perder na história dele. Voltou para casa com Marina e Bianca, tomou um banho demorado, sentou na beira da cama e ficou olhando para o nada. O rosto de Caio aparecia em sua memória com uma nitidez que a incomodava. O jeito como ele chamou seu nome, a forma como tentou explicar uma vida complicada. O silêncio dele quando ela disse que sentimentos exigiam coragem. Laura queria estar com raiva. Seria mais simples, mas o que sentia era pior, porque era uma mistura de mágoa, cuidado e saudade. Saudade de alguém que ela tinha conhecido há poucos dias. Saudade de uma pessoa que nem era livre para sentir o que parecia estar sentindo. Isso a deixou assustada. Marina entrou no quarto com 2 canecas de chá e sentou ao lado dela. Você está tentando fingir que está bem. Laura pegou a caneca. Estou treinando. Bianca apareceu na porta de braços cruzados. Treinando mal. Laura soltou um riso fraco. As 2 amigas eram como um chão quando tudo dentro dela parecia inclinado. Ela contou o que havia acontecido, repetiu as palavras de Vitória, tentou explicar a confusão de Caio, mas quanto mais falava, mais percebia que não havia explicação suficiente para justificar a dor. Ele tem noiva, Laura disse com a voz baixa, e eu não vou entrar na vida de ninguém como se fosse um erro escondido. Marina assentiu séria. Então não entre. Se ele quiser você, ele que tenha coragem de abrir a porta. Laura ficou calada, porque era exatamente isso que temia. Que Caio não abrisse porta nenhuma, que ele preferisse voltar para a vida perfeita, para a noiva perfeita, para a família perfeita, enquanto ela ficava com a lembrança de ter sido apenas um acidente emocional no caminho dele. No hospital, Caio enfrentava outro tipo de pressão. Vitória voltou no fim da tarde acompanhada de uma mulher elegante, rígida e muito segura de si. Era Clarice Valverde, mãe de Caio. Ela entrou no quarto como se o hospital fosse uma extensão da casa da família. Observou tudo com cuidado. A cama, os remédios, as flores na mesa, o copo de café que Laura havia deixado mais cedo. Seus olhos pararam naquele copo simples por mais tempo do que deveriam. Você está se recuperando bem? Clarice perguntou. Estou. Ótimo. Então precisamos conversar. Caio respirou fundo. Conhecia aquele tom. Não era cuidado, era controle vestido de preocupação. Se for sobre trabalho depois. Não é sobre trabalho, é sobre essa médica. Vitória permaneceu ao lado da janela em silêncio, mas sua presença parecia empurrar a conversa. Caio sentiu a irritação crescer.
Laura tem nome. Clarice ergueu o olhar fria. Isso já é mais do que ela deveria ter dentro da nossa família. A frase atingiu Caio com força. Antes, talvez ele tivesse ignorado. Talvez dissesse que sua mãe estava exagerando. Talvez mudasse de assunto para evitar conflito. Mas agora o nome de Laura não parecia algo que pudesse ser jogado no meio de uma frase com desprezo. Ela cuidou de mim, ele disse. Clarice se aproximou da cama. E deve ser grato por isso. Podemos pagar uma indenização generosa, ajudá-la profissionalmente, fazer uma doação ao hospital. Mas isso termina aqui. Caio olhou para a mãe, incrédulo. Você fala como se ela fosse um problema administrativo. Vitória finalmente se manifestou. Caio, não complique. Você sofreu um acidente, ficou vulnerável e ela esteve presente. É normal confundir cuidado com sentimento. Ele virou o rosto para Vitória. Você disse isso ontem. Porque é verdade. Não, respondeu ele firme. É conveniente. O silêncio que se abriu no quarto foi pesado. Clarice apertou os lábios, surpresa com a resposta. Caio sempre fora obediente à lógica da família. Não submisso, mas alinhado. Ele entendia o valor do nome Valverde, dos contratos, das aparências, das alianças. Vitória não era apenas uma noiva. Era parte de uma escolha feita para manter tudo no lugar. Mas Laura havia bagunçado tudo. Não com escândalo, não com promessas, não com sedução. Apenas ficando, apenas olhando para ele como se enxergasse o homem por trás do sobrenome. Clarice respirou devagar. Você vai receber alta parcial em breve. Vamos levá-lo para casa. Vitória ficará com você. A família vai cuidar de tudo. Caio sentiu algo se fechar dentro dele. E se eu não quiser que cuidem de tudo? Clarice o encarou. Você está cansado. Não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Vitória se aproximou com a voz mais baixa. Caio, por favor. Você vai destruir algo sólido por uma mulher que mal conhece? Ele pensou em responder que conhecia Laura o suficiente, que conhecia sua coragem, sua honestidade, sua mania de esconder cansaço atrás de firmeza, que conhecia o jeito como ela dizia, descansa um pouco, e por alguns segundos fazia o mundo parecer menos pesado, mas não disse. Ainda não tinha coragem de transformar sentimento em escolha, e esse silêncio foi sua derrota. Mais tarde, quando ficou sozinho, Caio pegou o celular, abriu a conversa de Laura, escreveu uma mensagem, apagou, escreveu de novo, apagou outra vez. Queria dizer que sentia falta dela, que a presença dela tinha mudado alguma coisa nele, que sua vida parecia correta demais e verdadeira de menos. Mas tudo parecia pequeno diante do que precisava ser feito. Do outro lado da cidade, Laura recebeu apenas uma mensagem curta. Você está bem? Ela olhou para a tela por muito tempo. O coração pediu para responder com ternura. O orgulho pediu silêncio. A dignidade pediu clareza. Então ela digitou. Estou tentando. Mas, Caio, eu não posso ser o lugar onde você descansa enquanto continua preso à vida que escolheram para você. Caio leu a mensagem e fechou os olhos. Aquela frase doeu porque era justa. Laura não estava pedindo flores, promessas ou declarações. Estava pedindo verdade. E pela primeira vez, Caio percebeu que amar alguém não começava no beijo. Começava no momento em que a gente parava de se esconder. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu bem. Laura, porque sabia que precisava se proteger. Caio, porque entendeu que podia perdê-la antes mesmo de tê-la. E entre os dois, havia uma escolha se aproximando, silenciosa e inevitável, como uma onda que cresce longe da praia, mas sempre chega à areia. Na manhã seguinte, Laura voltou ao hospital mais tarde do que de costume. Não levou café, não levou pão de queijo, não levou aquele cuidado disfarçado de rotina que, sem perceber, havia se tornado parte dos dias de Caio. Ela apareceu apenas com sua postura profissional, o cabelo preso, a expressão calma e uma distância nos olhos que ele notou assim que ela entrou no quarto. Caio sentiu a falta antes mesmo de entender o motivo. Era estranho como pequenos gestos tinham virado necessidade. O copo de café sobre a mesinha, a pergunta sobre a dor, a bronca quando ele tentava trabalhar demais, o jeito dela olhar para ele como se não tivesse medo de suas respostas. Sem isso, o quarto parecia voltar a ser apenas um quarto de hospital, frio, limpo e vazio. Laura conferiu o prontuário, conversou com a enfermeira e evitou olhar diretamente para ele por tempo demais. Você não trouxe café, Caio disse. Laura ergueu os olhos, surpresa com a observação. Hoje eu vim como médica. Ele respirou fundo. Aquilo doeu mais do que deveria.
E antes você vinha como quê? A pergunta ficou suspensa no ar. Laura fechou o prontuário devagar, como alguém que se importava mais do que devia. Caio ficou em silêncio. Ele queria dizer que também se importava. Queria dizer que acordou pensando nela, que a mensagem dela ficou atravessada em sua mente durante a noite inteira, que a casa para onde sua mãe queria levá-lo parecia menos um lar e mais uma sentença. Mas a coragem ainda não chegava inteira. Ela vinha em partes, em impulsos pequenos que morriam quando ele lembrava do sobrenome, da noiva, da família e de tudo que esperavam dele. Laura percebeu a luta no rosto dele e, justamente por perceber, sentiu vontade de ir embora. Caio, você precisa se recuperar. Precisa decidir sua vida com clareza. Mas eu não posso ficar aqui esperando você descobrir se eu sou sentimento ou confusão. Ele baixou o olhar. Você não é confusão. Então o que eu sou? Caio abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Laura esperou por alguns segundos. Depois assentiu, como se aquela ausência de resposta já fosse resposta suficiente. Foi nesse momento que o celular dela vibrou. Número desconhecido. Ela pensou em ignorar, mas algo a fez atender. Doutora Laura Ferraz? Perguntou uma voz masculina, educada e objetiva. Sim. Meu nome é Renato Sampaio. Sou diretor de projetos do Grupo Atlântico Saúde. Recebemos uma indicação do seu trabalho e gostaríamos de conversar sobre uma oportunidade profissional. Laura franziu a testa. Caio, mesmo sem ouvir tudo, percebeu a mudança no rosto dela. Que tipo de oportunidade? Ela perguntou. Um cargo de coordenação médica em um novo projeto de clínicas integradas a resorts no Nordeste. Sabemos que a senhora tem experiência hospitalar e uma atuação muito elogiada em situações de emergência. Gostaríamos de uma entrevista ainda esta semana. Laura ficou imóvel. A proposta parecia boa demais para ser simples. Ela agradeceu, anotou as informações e desligou. Quando olhou para Caio, ele estava sério. Quem era? Uma proposta de trabalho. Onde? Grupo Atlântico Saúde. Caio endureceu. Laura, esse grupo é concorrente direto da minha rede de hotéis. Eles estão disputando o mesmo projeto de clínicas costeiras que minha empresa tenta fechar há meses. Laura guardou o celular. Eu não sabia. Agora sabe. A forma como ele disse aquilo fez Laura se levantar por dentro. Não foi grito, não foi ordem, mas havia controle demais na voz dele. O mesmo controle que a família dele tentava usar. O mesmo controle que Vitória usava quando sorria. Caio, cuidado. Ele percebeu tarde. Eu só estou dizendo que isso pode ser uma armadilha, ou pode ser uma oportunidade. Ele respirou fundo. Você acha mesmo que um grupo desse te procurou do nada? Laura sustentou o olhar. Eu acho que trabalhei muito para não precisar desconfiar de toda a porta que se abre. Caio se arrependeu antes mesmo de responder. Eu não quis diminuir você, mas diminuiu. O silêncio caiu pesado. Laura não estava apenas magoada, estava ferida em algo profundo. Durante anos lutara para ser reconhecida pelo próprio esforço. Não queria ser vista como peça em uma disputa de poder. Não queria que Caio a protegesse como se ela fosse incapaz, nem que a tratasse como se sua vida profissional girasse ao redor dele. Minha vida não começou no dia em que eu te atropelei, Caio. Eu tenho sonhos, contas, cansaços, planos e uma história que não depende do seu sobrenome. Eu sei. Sabe mesmo? Ele não respondeu de imediato. Laura respirou fundo e suavizou a voz, mas não a firmeza. Eu não vou aceitar ou recusar um trabalho por causa do seu medo. E também não vou ficar parada enquanto sua família decide se eu mereço ou não existir perto de você. Caio fechou os olhos. Aquilo era verdade. Dura, mas verdade. No fim da tarde, Laura foi à entrevista. O prédio era moderno, silencioso e elegante. Renato Sampaio a recebeu com educação impecável, elogiou seu currículo, falou sobre o projeto e apresentou uma proposta que poderia mudar sua carreira. Salário melhor, estabilidade e crescimento, a chance de coordenar uma unidade de saúde em uma região costeira. Tudo parecia perfeito. Perfeito demais. Durante a conversa, Laura percebeu pequenas perguntas sobre Caio. Perguntas disfarçadas. Se ela o conhecia bem, se ele comentara algo sobre os planos da empresa, se a família Valverde estava preocupada com a expansão. Laura respondeu com cuidado, sentindo o coração acelerar. Então entendeu. A oportunidade existia, mas também havia interesse no vínculo dela com Caio. Ao sair do prédio, o céu já estava escurecendo. Laura parou na calçada com o vento batendo no rosto e sentiu uma tristeza funda.
Não porque a proposta fosse falsa, mas porque o mundo de Caio começava a invadir o dela de um jeito que ela temia. Tudo ali tinha camadas, intenções, jogos. E ela, que só queria cuidar de pessoas e construir uma vida digna, agora estava no centro de uma disputa que não escolheu. Quando o celular vibrou, era Caio. "Você está bem?" Laura leu a mensagem e quase sorriu de tristeza. Ele sempre perguntava isso quando não sabia dizer o que realmente sentia. Ela respondeu: "Estou começando a entender o tamanho do seu mundo. E Caio, ele assusta." A resposta dele veio minutos depois. "Eu também estou assustado. Não com o meu mundo, com a ideia de você ir embora dele antes que eu aprenda a te escolher." Laura fechou os olhos. Pela primeira vez, Caio não estava fugindo totalmente. Ainda não era uma decisão. Ainda não era coragem completa. Mas era uma fresta. E naquela fresta, mesmo tentando se proteger, o coração dela encontrou um pouco de esperança. Caio recebeu alta parcial 2 dias depois. Saiu do hospital com a perna ainda exigindo cuidado, o corpo cansado e a cabeça cheia de coisas que não conseguia organizar. Clarice mandou um motorista buscá-lo. Vitória estava no banco de trás do carro, impecável, sorrindo como se tudo estivesse voltando ao lugar. Mas para Caio, nada parecia no lugar. O mundo do lado de fora continuava o mesmo, com prédios altos, reuniões marcadas e pessoas esperando decisões. Só que, dentro dele, alguma coisa tinha mudado de endereço. No caminho até o apartamento, Vitória falou sobre a recuperação, sobre a agenda que ela havia ajudado a reorganizar, sobre um jantar íntimo com a família no fim de semana. Caio ouvia em silêncio. Antes, aquele tipo de cuidado prático talvez o tranquilizasse. Agora, soava como uma tentativa de encaixá-lo novamente em uma moldura apertada demais. "Você está calado", ela disse. "Estou cansado." Ela segurou a própria bolsa com força. Ou está pensando nela? Caio virou o rosto para a janela. Não respondeu, e esse silêncio foi mais honesto do que qualquer frase. Enquanto isso, Laura tentava voltar à própria rotina. Aceitou fazer uma segunda reunião com o Grupo Atlântico Saúde, mas foi com cautela. Não queria ser ingênua. Também não queria permitir que o medo de Caio decidisse sua carreira. Ela passou a manhã atendendo pacientes, assinando documentos e tentando ignorar o celular. Mesmo assim, a cada vibração, o coração dela traía sua firmeza. No fim da tarde, quando Laura saiu do hospital, encontrou uma mensagem de Caio. "Podemos conversar hoje em um lugar neutro. Você escolhe." Ela ficou olhando para a tela. Parte dela queria recusar. Outra parte, mais sincera e mais ferida, queria ouvir o que ele finalmente teria coragem de dizer. Depois de alguns minutos, respondeu: "Na cafeteria perto da praça. Às 7, sem motorista, sem família, sem Vitória." Caio leu a mensagem e sentiu o peito apertar. Havia ali uma condição clara. Laura não queria entrar escondida na vida dele. Não queria migalhas, justificativas ou frases bonitas ditas pela metade. Se ele fosse até ela, teria que ir como homem, não como herdeiro, noivo ou empresário. Às 7 em ponto, Laura chegou à cafeteria. O lugar era simples, com mesas pequenas, luz amarelada e cheiro de café fresco. Caio já estava lá, sentado perto da janela. Usava roupas discretas e parecia menos imponente sem o cenário de luxo ao redor. Quando a viu, levantou-se com cuidado. Laura percebeu o esforço e, por instinto, quase se aproximou para ajudá-lo. Mas parou. Não queria que o cuidado falasse antes da dignidade. "Boa noite", ela disse. "Boa noite." Eles se sentaram frente a frente. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O silêncio não era vazio. Era cheio de tudo que havia ficado preso entre eles desde o hospital. Caio foi o primeiro a quebrar. "Eu senti sua falta." Laura respirou. Caio não começa por onde é mais fácil. Ele baixou os olhos, atingido pela verdade. "Você tem razão." Ela esperou. "Eu passei a vida inteira fazendo o que era esperado, escolhendo o caminho seguro, a resposta correta, a mulher certa para a família certa. Vitória faz parte desse mundo. Minha mãe confia nela. Meu pai aprova. Todo mundo acha que ela é a escolha perfeita." Laura segurou o copo de café com as 2 mãos. "E você?" Caio demorou a responder. "Eu acho que passei tanto tempo sendo o homem que todos esperavam que esqueci de perguntar quem eu era, quando ninguém estava olhando." A frase tocou Laura, mas ela não se deixou amolecer de imediato. "Isso ainda não responde nada." Caio assentiu. "Eu sei. E eu não vim aqui para te pedir paciência como se você tivesse obrigação de esperar por mim.
Eu vim dizer que, quando estou com você, eu não me sinto admirado, nem usado, nem exibido. Eu me sinto visto. E isso me assusta, Laura. Assusta porque eu não sei controlar. Laura sentiu os olhos arderem, mas manteve a voz firme. Eu também fiquei assustada. Só que enquanto você tenta entender seu medo, eu viro assunto na boca da sua noiva, da sua mãe e até de empresas que querem usar meu nome para chegar até você. Caio fechou a mão sobre a mesa. Eu não vou permitir que usem você. Laura inclinou a cabeça. Não diga isso como promessa de proteção. Eu não preciso ser protegida como se fosse frágil. Eu preciso ser respeitada como alguém que existe além de você. Ele ficou quieto. Pela primeira vez não tentou corrigir, explicar ou defender. Apenas ouviu. Você tem razão, disse ele. Eu não quero te prender no meu mundo. Quero aprender a caminhar no seu também. Aquelas palavras foram simples, mas chegaram fundo. Laura olhou para ele e viu algo diferente. Não era o homem arrogante do acidente, nem o paciente difícil do hospital. Era alguém tentando sair de uma armadura antiga, mesmo sem saber como. Caio respirou fundo. Eu terminei com Vitória. Laura ficou imóvel. Terminou? Ainda não falei com minha família como deveria, mas falei com ela. Disse que não podia continuar fingindo. A emoção tocou fundo o coração de Laura, mas junto veio o medo. E isso foi por mim? Caio olhou nos olhos dela. Foi por mim também, porque eu não quero mais viver uma vida que parece certa para todos, menos para mim. Laura desviou o olhar por um instante. O coração queria acreditar, mas a razão ainda pedia cuidado. Eu não posso te prometer nada hoje, ela disse. Eu não vim cobrar promessa. Então por que veio? Caio sorriu de leve, com uma tristeza bonita. Porque eu precisava que você soubesse que estou tentando ser corajoso antes que fosse tarde demais. Laura ficou em silêncio. Depois, pela primeira vez naquela noite, deixou a mão repousar sobre a mesa perto da dele. Caio não avançou, não tocou. Apenas olhou para aquele pequeno espaço entre os dois, como se ali existisse uma escolha sagrada. Do lado de fora, a praça estava calma. Dentro da cafeteria, o mundo parecia menor, mais simples, quase possível. Laura então disse baixinho: coragem não é dizer que sente. É sustentar o que sente quando o mundo pressiona. Caio assentiu. Então eu vou sustentar. Que naquele instante, mesmo sem beijo, sem promessa e sem final garantido, algo entre eles se fortaleceu. Não era mais apenas saudade, não era apenas gratidão. Era uma decisão começando a nascer, frágil como luz de amanhecer, mas forte o suficiente para atravessar a noite. Depois daquela noite na cafeteria, Laura voltou para casa com o coração dividido entre o medo e a esperança. Caio tinha dito palavras importantes. Tinha assumido que terminou com Vitória. Tinha falado sobre coragem, sobre sustentar o sentimento, sobre não querer mais viver uma vida escolhida por outras pessoas. Mas Laura sabia que palavras, por mais bonitas que fossem, precisavam enfrentar o mundo real. E o mundo de Caio era cheio de portas pesadas, nomes fortes e pessoas acostumadas a vencer pelo cansaço. Naquela madrugada, ela quase não dormiu. Ficou deitada olhando para o teto, lembrando do jeito como Caio a olhou quando disse que queria aprender a caminhar no mundo dela também. Aquilo a tocou profundamente. Não porque fosse uma promessa perfeita, mas porque parecia sincero. Mesmo assim, Laura repetiu para si mesma que não podia se entregar inteira antes de ver atitude. Ela já tinha aprendido com a vida que sentimento sem escolha clara vira espera, e espera demais machuca. Na manhã seguinte, Caio enfrentou a primeira grande consequência. Clarice apareceu em seu apartamento antes das 9, acompanhada de seu pai, Augusto Valverde. Ao contrário da mãe, que controlava tudo com elegância fria, Augusto tinha uma presença dura, direta, quase impossível de ignorar. Ele não levantava a voz, mas suas palavras carregavam peso. Vitória nos contou, disse Augusto, sem rodeios. Caio estava sentado perto da janela, ainda se recuperando, mas com a postura firme. Então ela contou a verdade. Clarice respirou fundo. Ela contou que você está cometendo um erro. Caio olhou para a mãe. Terminar um noivado sem amor não é erro. Erro seria continuar fingindo. Augusto deu um passo à frente. Você acha que casamento é apenas sentimento? Existem famílias, contratos, acordos, imagem pública. Você não é um rapaz qualquer, Caio. Tudo o que você faz atinge a empresa, o nome Valverde e todos ao seu redor. Caio sentiu o velho peso querendo voltar para seus ombros. Durante anos, aquelas frases tinham funcionado. Ele ouvia, engolia
aceitava e seguia. Mas agora havia outra voz dentro dele. A voz de Laura dizendo que coragem era sustentar o que se sente quando o mundo pressiona. Eu não vou me casar para proteger uma imagem, ele disse. Clarice ficou pálida de raiva. É por causa dela? Caio demorou um segundo, mas não fugiu. Também é por causa dela, mas principalmente é por mim. Eu não quero mais uma vida em que tudo parece correto e nada parece verdadeiro. Augusto soltou uma risada curta, sem humor. Você está confundindo gratidão com paixão. Não, pai. Eu passei a vida confundindo obediência com felicidade. A frase caiu como uma pedra no meio da sala. Clarice levou a mão ao peito, como se tivesse sido ofendida. Augusto endureceu o olhar. Pela primeira vez, Caio não se sentiu um filho tentando se explicar. Sentiu-se um homem tentando nascer dentro da própria vida. Enquanto isso, Laura recebeu uma nova ligação do Grupo Atlântico Saúde. Renato Sampaio queria uma resposta rápida. Disse que a vaga poderia ser preenchida por outra pessoa, que aquela era uma oportunidade rara e que ela precisava decidir com visão de futuro. Laura escutou tudo com atenção, mas havia algo em sua voz que já não a convencia. Não era a proposta em si, era a pressa, era a forma como insistiam em perguntar sobre Caio, sobre a rede Valverde, sobre informações que não tinham nada a ver com seu trabalho médico. Laura desligou e ficou olhando para o celular. Naquele momento entendeu que precisava escolher por si mesma, não contra Caio, não a favor de Caio, mas por respeito à própria história. Ela não queria ser usada como ponte para atingir ninguém. Também não queria perder uma chance por medo. Então fez o que sempre fazia quando a vida ficava pesada, respirou fundo e encarou a verdade. Mandou uma mensagem para Renato recusando a proposta, mas deixando claro que aceitava conversar futuramente sobre projetos transparentes, com condições éticas e sem interesses escondidos. Ao enviar, sentiu um alívio inesperado. Não era uma porta se fechando, era ela protegendo a própria dignidade. Pouco depois, Caio ligou. Laura atendeu com cautela. Oi, eu falei com meus pais, ele disse. É? Eles não aceitaram, mas eu não voltei atrás. Laura fechou os olhos por um instante. O coração dela se aqueceu, mas sua voz permaneceu calma. Isso deve ter sido difícil. Foi, mas necessário. Houve um silêncio breve. Depois Caio perguntou. E você? Como foi com a proposta? Laura olhou pela janela, vendo a cidade seguir como se nada dentro dela estivesse mudando. Eu recusei. Não porque você teve medo. Recusei porque percebi que eles queriam mais do que minha competência. Eu não vou ser peça no jogo de ninguém. Caio ficou quieto do outro lado da linha. Quando falou, sua voz veio mais baixa. Eu tenho orgulho de você. Laura sentiu os olhos arderem. Não diga isso como se eu precisasse da sua aprovação. Não é aprovação, é admiração e respeito. Ela não respondeu de imediato. Aquela diferença importava. Pela primeira vez, Caio não soava como alguém tentando protegê-la ou conduzi-la, soava como alguém aprendendo a ficar ao lado. À noite, eles se encontraram na mesma praça perto da cafeteria. Não havia luxo, família, motorista nem pressão. Apenas bancos de madeira, árvores balançando devagar e uma brisa suave de fim de dia. Caio caminhava com cuidado e Laura respeitou seu ritmo sem tentar controlar seus passos. Eles pararam perto de uma fonte pequena. Por alguns segundos ficaram em silêncio. Eu perdi muita coisa hoje, Caio disse. Laura olhou para ele. Perdeu? Talvez a confiança da minha família. Talvez a paz dentro da minha casa. Talvez a ideia de quem eu achava que era. Ela sentiu um aperto no peito. E se arrependeu? Caio olhou para ela com uma firmeza serena. Não, porque pela primeira vez eu sinto que estou ganhando a mim mesmo. Laura respirou fundo. Aquelas palavras tocaram lugares que ela tentava proteger. Caio deu um passo pequeno, respeitoso, deixando espaço para ela recuar se quisesse. Eu não quero te apressar, Laura. Não quero te pedir uma resposta hoje. Só quero que você saiba que eu estou aqui, sem esconder, sem negar, sem transformar você em segredo. Laura olhou para ele por alguns segundos. Viu medo, viu verdade e viu esforço. Então, devagar, ela segurou a mão dele. Foi um gesto simples, leve, quase silencioso. Mas para os dois, teve o peso de uma escolha. Caio entrelaçou os dedos nos dela com cuidado, como quem recebe algo precioso demais para tratar com pressa. Laura sentiu o coração se acalmar, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque naquele instante ele estava ali de verdade.
e sob a luz suave da praça, os dois entenderam que amar não era fugir dos conflitos. Era permanecer com honestidade quando eles apareciam. Nos dias seguintes, Caio descobriu que escolher com o coração não tornava a vida mais fácil. Tornava apenas a vida mais verdadeira. A família Valverde não aceitou sua decisão em silêncio. Clarice ligava todos os dias, ora com voz triste, ora com palavras duras. Augusto passou a tratar o assunto como uma crise empresarial, reunindo advogados, conselheiros e pessoas de confiança para tentar medir os danos do fim do noivado com Vitória. Para eles, o sentimento de Caio não era uma escolha íntima. Era um risco para a imagem da família. Vitória, por sua vez, não aceitou perder o lugar que sempre acreditou ser seu. Apareceu em eventos, respondeu perguntas com frases calculadas e deixou escapar, em conversas cuidadosamente ouvidas por gente influente, que Caio estava emocionalmente abalado desde o acidente. Não citava Laura diretamente, mas falava de uma médica, de uma aproximação confusa, de uma gratidão mal interpretada. As palavras se espalharam como fumaça. Ninguém via o fogo, mas todos sentiam o cheiro. Laura percebeu a mudança no hospital. Alguns olhares ficaram diferentes. Pessoas que antes a cumprimentavam com naturalidade passaram a cochichar quando ela passava. Uma enfermeira comentou, sem maldade, que seu nome tinha sido mencionado em um almoço de empresários. Um médico mais velho perguntou se ela estava envolvida em algo que pudesse comprometer sua carreira. Laura agradeceu a preocupação, mas saiu da sala com o peito apertado. Ela sempre trabalhou para ser reconhecida pelo que fazia, não por quem conhecia. E de repente sua competência estava sendo colocada de lado por causa de uma história que o mundo insistia em transformar em escândalo. Aquilo doeu. Doeu porque Laura não tinha procurado Caio. Não tinha buscado luxo, sobrenome ou vantagem. Ela apenas ficou quando alguém precisava de cuidado. E agora queriam fazer parecer que sua presença tinha sido interesse. Naquela noite, Caio foi até o hospital para buscá-la. Não entrou com motorista, flores ou gestos exagerados. Apenas esperou do lado de fora, apoiado com cuidado perto do carro, ainda respeitando os limites da recuperação. Quando Laura o viu, sentiu uma mistura de ternura e preocupação. "Você não devia estar aqui em pé tanto tempo", ela disse. Caio sorriu de leve. "Achei que você fosse começar com boa noite." "Boa noite, agora sente." Ele obedeceu, abrindo um pequeno sorriso que quase quebrou a tensão. Mas Laura não conseguiu sorrir por muito tempo. Entrou no carro e ficou olhando para frente, em silêncio. Caio percebeu imediatamente. "Aconteceu alguma coisa." Laura respirou fundo. "Estão falando de mim." Caio fechou o rosto. "Quem?" "Não importa quem. Importa que estão falando. E não falam da médica que trabalhou anos para chegar até aqui. Falam da mulher que se aproximou de você. Falam como se eu fosse uma distração, uma ameaça ou uma oportunista." Caio sentiu a culpa atravessar o peito. Quis dizer que resolveria tudo, mas lembrou do que ela havia ensinado. Laura não queria ser tratada como alguém frágil, queria respeito. "Eu sinto muito", ele disse com sinceridade. Ela olhou para ele. "Eu não quero que você sinta pena de mim. Não é pena, é responsabilidade. Eles estão fazendo isso porque eu demorei demais para ser claro." Laura ficou quieta. A frase era verdadeira e talvez por isso doesse menos. Caio continuou. "Amanhã haverá uma reunião do conselho no hotel da família. Meus pais estarão lá. Vitória também. Eles querem que eu faça uma declaração dizendo que o fim do noivado foi apenas uma pausa, que estou em recuperação e que nenhuma decisão será tomada agora." Laura virou o rosto para ele. "E o que você vai fazer?" Caio a olhou com firmeza. "Vou dizer a verdade. A verdade pode custar caro. Eu sei. Pode custar sua posição na empresa. Eu sei. Pode aumentar ainda mais os ataques contra mim." Caio respirou fundo e sua voz saiu calma. "Por isso eu não vou falar por você. Não vou usar seu nome como bandeira, nem transformar nosso sentimento em espetáculo. Mas vou deixar claro que Vitória não é mais minha noiva, que minha vida pessoal não será decidida por acordo familiar e que nenhuma mulher será diminuída para proteger a reputação dos Valverde." Laura sentiu os olhos arderem. Não era uma declaração romântica exagerada. Era melhor. Era respeito em forma de atitude. No dia seguinte, Caio entrou na reunião com uma serenidade que confundiu todos. Clarice tentou começar, mas ele pediu a palavra. Falou pouco, com clareza. Disse que o noivado havia terminado por decisão dele. Disse que não estava confuso.
Disse que sua recuperação o havia obrigado a enxergar a vida que vinha vivendo no automático. Quando Vitória tentou insinuar que Laura o influenciara, Caio interrompeu com firmeza. Não coloque sobre ela uma escolha que é minha. Laura Ferraz não me pediu nada, não me cobrou nada, não usou meu nome. E eu não vou permitir que a dignidade dela seja atacada para que vocês se sintam confortáveis. O silêncio na sala foi absoluto. Augusto o encarou por longos segundos. Clarice parecia ferida, mas pela primeira vez não encontrou uma frase capaz de controlar o filho. Caio saiu daquela reunião sem saber o que perderia dali em diante, mas com uma paz estranha no peito. Havia feito o que precisava. À noite, encontrou Laura na praça. Ela já sabia de tudo. Marina havia visto um comentário discreto nas redes de uma jornalista local, dizendo que Caio Valverde assumira o fim do noivado e defendera publicamente a postura ética de uma médica envolvida no socorro de seu acidente. Laura estava sentada no banco emocionada. Quando Caio se aproximou, ela se levantou devagar. Você fez mesmo. Eu disse que sustentaria. Ela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Eu passei dias tentando não acreditar em você. E agora? Agora eu estou com medo de acreditar. Caio se aproximou apenas o suficiente para que ela sentisse sua presença, sem invadir seu espaço. Então acredita, eu fico. Laura olhou para ele, e toda a tensão dos últimos dias pareceu se desfazer aos poucos. Ela tocou de leve a mão dele. Caio segurou seus dedos com cuidado. Não houve pressa, não houve exagero. Apenas um silêncio cheio de sentimento. Então Laura se aproximou e deixou um beijo leve nos lábios dele. Foi breve, doce e carregado de significado. Um gesto simples, mas que dizia o que nenhum dos dois conseguia organizar em palavras. Dizia que havia medo, sim. Dizia que ainda haveria conflito. Mas dizia também que o amor, quando respeita, não aprisiona. Ele acolhe. Caio fechou os olhos por um instante, como se aquele beijo tivesse confirmado algo que seu coração já sabia. E naquela noite, Laura entendeu que não estava entrando no mundo dele como segredo. Estava sendo escolhida à luz do dia. Depois daquela noite na praça, Laura e Caio não fingiram que tudo estava resolvido. Eles sabiam que o amor verdadeiro não apaga os conflitos de uma vez. Ele apenas dá força para atravessá-los com mais coragem. Nos dias seguintes, Caio continuou enfrentando a família, mas já não fazia isso com raiva. Fazia com firmeza. Clarice ainda tentava convencê-lo de que ele estava jogando fora uma vida segura, mas pela primeira vez, Caio não confundia segurança com felicidade. Augusto, mais calado, começou a observar o filho de outro modo. Talvez não aprovasse tudo, talvez ainda não entendesse Laura, mas enxergava que Caio já não era um homem perdido. Era um homem decidido. Laura também precisou enfrentar seus próprios medos. No hospital, alguns comentários ainda apareciam, mas ela já não se escondia. Trabalhou com a mesma dedicação de sempre, cuidou de seus pacientes, orientou colegas e mostrou, dia após dia, que sua dignidade não dependia da opinião de ninguém. Marina e Bianca estavam ao seu lado em todos os momentos, lembrando que ela não precisava provar seu valor para quem escolhia não enxergá-lo. Com o tempo, a verdade começou a falar mais alto que os boatos. A postura de Caio na reunião do conselho repercutiu de forma diferente do que sua família esperava. Muitos viram nele não um homem fraco, mas alguém corajoso o bastante para assumir uma escolha difícil sem diminuir ninguém. O Grupo Atlântico Saúde foi questionado por suas intenções e recuou. Vitória, percebendo que já não tinha controle sobre a narrativa, afastou-se aos poucos, levando consigo o orgulho ferido e a certeza amarga de que nem tudo pode ser mantido pela aparência. 3 meses depois, Caio estava completamente recuperado. A perna já não doía, mas ele dizia com um sorriso discreto que ainda carregava marcas daquele acidente. Não no corpo, na alma. Laura ria quando ouvia isso, mas no fundo entendia. Ela também havia mudado. O susto que um dia quase a quebrou se transformou no começo mais inesperado de sua vida. Caio decidiu criar um projeto social ligado à rede de hotéis, oferecendo atendimento médico gratuito em comunidades litorâneas, onde o acesso à saúde era difícil. Não fez isso para impressionar Laura, nem para comprar perdão, nem para limpar a própria imagem. Fez porque, depois de conhecê-la, passou a enxergar pessoas onde antes via apenas números, contratos e expansão. Laura aceitou ajudar no projeto, mas deixou claro que entraria como profissional,
com autonomia, respeito e voz própria. Caio concordou sem hesitar. A inauguração da primeira clínica aconteceu em uma manhã clara, perto do mesmo litoral onde tudo começou. O lugar era simples, bonito e cheio de vida. Havia crianças correndo, idosos sorrindo, enfermeiros organizando salas, moradores agradecidos e uma placa discreta na entrada com o nome do projeto: Casa do Cuidado. Laura ficou parada diante da placa por alguns segundos, emocionada. Era como se a vida, depois de tanto medo, estivesse devolvendo sentido a cada lágrima. Caio se aproximou devagar e ficou ao lado dela. "Você está feliz?" ele perguntou. Laura olhou ao redor, respirou fundo e sorriu. "Estou. Mais do que imaginei que pudesse estar." Ele segurou a mão dela com delicadeza. "Eu também." Mais tarde, quando a inauguração terminou e o sol começou a descer sobre o mar, Caio levou Laura até a areia. Não havia luxo exagerado, nem plateia, nem grandes discursos. Apenas o som das ondas, o vento suave e o mesmo céu que um dia testemunhou o acidente que mudou tudo. Laura percebeu que ele estava nervoso. "Caio, está tudo bem?" Ele sorriu emocionado. "Está. Pela primeira vez está tudo realmente bem." Então ele tirou do bolso uma pequena caixa. Laura levou a mão à boca, surpresa. Caio segurou a caixa entre as mãos, olhando para ela com a sinceridade de quem já não precisava de máscaras. "Laura Ferraz, eu passei a vida tentando controlar todos os caminhos, mas o caminho mais bonito da minha vida começou no dia em que perdi o controle. Você me ensinou que amor não é posse, não é aparência, não é obrigação. Amor é cuidado, escolha e coragem. Eu não quero que você entre no meu mundo. Eu quero construir um mundo novo ao seu lado. Quer viver essa história comigo?" Laura sentiu as lágrimas escorrerem, mas eram lágrimas leves, cheias de paz. Ela olhou para aquele homem que um dia parecia inalcançável e viu apenas Caio, o homem que aprendeu a ser verdadeiro, o homem que a escolheu sem escondê-la, o homem que, enfim, tinha coragem de amar com respeito. "Quero", ela respondeu. "Quero todos os dias." Caio colocou o anel em seu dedo com cuidado. Depois aproximou-se e beijou Laura de forma leve e romântica, como quem sela uma promessa com ternura. Não havia pressa naquele beijo. Havia gratidão, alívio, amor e a certeza de que os dois tinham vencido, não porque tudo foi fácil, mas porque escolheram permanecer quando teria sido mais simples fugir. Ao longe, Marina e Bianca apareceram, fingindo que não estavam chorando. Laura riu entre lágrimas. Caio também sorriu. E naquele instante, com o mar diante deles e o futuro finalmente aberto, Laura entendeu que algumas histórias começam com susto, culpa e medo. Mas quando o amor encontra coragem, até o acidente mais improvável pode se transformar no destino mais bonito. E foi assim que Laura Ferraz e Caio Valverde deixaram de ser duas vidas cruzadas por acaso para se tornarem uma escolha diária, sincera e feliz. Porque o verdadeiro amor não chega sempre do jeito certo. Às vezes, ele chega quebrando planos, derrubando certezas e assustando o coração. Mas quando fica, quando respeita e quando cura, ele prova que algumas colisões da vida não vêm para destruir, vêm para mostrar o caminho de casa. Se essa história emocionou você, deixa o like para que mais pessoas conheçam essa linda mensagem de amor, coragem e recomeço. Se inscreva no canal, ative as notificações e me conta nos comentários. Se fosse você na minha história, teria feito diferente? Compartilhe com alguém que precise lembrar que até os encontros mais inesperados podem mudar uma vida.